falando sobre estas emoções universais, o português Antônio Damasio, que já mencionamos em aula passada e é um importante pesquisador em neurociência, assinala que as emoções são parte dos mecanismos com os quais nascemos equipados, visando a sobrevivência. Foi por isso que Darwin conseguiu catalogar as expressões emocionais de tantas espécies e encontrar consistência nessas expressões. E é por isso que, em diferentes partes do mundo e em diversas culturas, as emoções são tão facilmente reconhecidas. É bem verdade que nas diferentes culturas e entre os indivíduos existem variações nas expressões, assim como varia a configuração exata dos estímulos que podem induzir uma emoção. Mas o que causa admiração quando se observa o mundo lá do alto é a semelhança e não a diferença. Este é o primeiro fato a ser compreendido para entender a causação da mente e como a astrologia a denota. Ao mencionarmos o comportamento humano, estamos falando do resultado de uns poucos tipos de experiência emocional básica que se combinam em inumeráveis formas, experiências estas que, por sua vez, são essencialmente as mesmas desde o surgimento dos seres humanos. Do ponto de vista afetivo, as imagens fundamentais sobre a existência são extremamente semelhantes em todas as pessoas, em quase nada variando conforme o local ou época, por uma razão simples, frequentemente esquecida. Na fase formativa, da gestação ao final da infância, as vivências básicas costumam ser rigorosamente semelhantes. Nascer, alimentar-se, urinar e defecar, sentir fome ou sede ou frio ou calor, ter prazer ou desprazer, ter alegria ou tristeza, sentir dor, estar seguro ou inseguro, vivenciar o ciclo luz e escuridão, mais adiante brincar, brigar, ter amigos ou rivais e assim por diante. Desta maneira, se estabeleceram na mente arquétipos associados a cada tipo de vivência sentimental ou corporal já vivida, agradável ou desagradável, apaziguadora ou assustadora, atrativa ou repelente. E esses arquétipos foram sendo transmitidos na espécie dos ancestrais para os descendentes, sendo reforçados a cada vez em que uma experiência uma vez mais ocorria, embora sempre com algumas variações peculiares. Na puberdade e adolescência, certas experiências básicas também são vividas de modo semelhante, como as relativas a adquirir conhecimento, preparar-se para o trabalho, sentir atração pelo gênero oposto, que é um requisito para reproduzir-se, competir ou colaborar pelos recursos existentes e assim por diante. Tais experiências originaram arquétipos correspondentes, que por sua vez também se transmitiram na espécie, configurando as possibilidades de uma mente potencial cada vez mais complexa. Jung teorizou que os arquétipos teriam se constituído na mente como residuais acumulados de experiências fundamentais análogas vividas pelos seres humanos desde o início dos tempos, resultando em predisposições existentes nos mais profundos estratos psíquicos e compartilhadas pela totalidade das pessoas, quase como se fossem, digamos assim, instintos psicoafetivos. Desta forma, os babilônios ou Ptolomeu podiam diagnosticar ou prognosticar composições narrativas humanas semelhantes às que diagnosticamos ou prognosticamos hoje em dia, a partir dos mesmos símbolos astrológicos de base arquetípica, embora os babilônios ou Ptolomeu viessem a se referir a isto com a roupagem cultural da época e com a linguagem e os princípios de crença que então eram adotados. No livro Eu e Tu, o filósofo judeu Martin Buber diz que as palavras princípio não exprimem algo que pudesse existir fora delas, mas uma vez proferidas, elas fundamentam uma existência. As palavras princípio são proferidas pelo ser. Aquele que profere uma palavra princípio penetra nela e aí permanece. Palavra princípio é a expressão que indica a postura existencial da pessoa frente àquilo com que se relaciona. Conforme ela caracteriza cada coisa que existe e assim a nomeia, assim também estabelece para si mesma como se relaciona com cada coisa existente. Buber
Ao dizer que a palavra princípio é proferida pelo ser, refere-se aos estratos mais profundos da pessoa, seu âmago, sua essência, decorrendo daí a postura interna do indivíduo frente ao mundo e a cada particular aspecto da existência. O verbo molda o que será percebido do mundo, e a composição narrativa do arquétipo, como palavra princípio dinâmica e virtual, tem este poder, o de modelar o perfil da atitude e, por decorrência, o de induzir o tipo de reação que haverá. No processo de desenvolvimento do psiquismo individual, se elaboram, a partir do campo psicóide e por determinação arquetípica funcional, como vimos, os variados níveis do inconsciente, coletivo, familiar e pessoal, e o nível do consciente, com todas as instâncias da mente operando. Para explicar melhor, utilizarei locuções adverbiais de lugar. Mesmo sem serem expressões adequadas, por não existirem lugares ou níveis físicos da mente de ordem material, elas explicam o que quero dizer. Veremos então como é a dinâmica de causação da mente de um particular indivíduo e o que a astrologia ajuda a identificar em cada caso particular, segundo o arranjo simbólico da carta astrológica natal de cada pessoa. Às vezes, uma mesma pessoa pode ser ambas as coisas, astróloga e psicóloga, mas isto nem sempre é assim, e é preciso delimitar o que é oferecido pela astrologia: descrição diagnóstica ou prognóstica da realidade mental, para fornecer apoio ao ofício das psicoterapias. Se a prática da astrologia arquetípica que discuto aqui se volta à descrição diagnóstica ou prognóstica da realidade mental, motivo por que demais especialidades da astrologia, como a eletiva, empresarial, mundial, vocacional, etc., não foram tratadas neste curso, e se mantenho com firmeza a atenção nesta temática, é para diferenciar a interpretação astrológica do exercício em si da psicoterapia. Uma, a astrologia, auxilia a diagnosticar. A outra, a psicologia, sistematiza e desenvolve a terapia necessária quando e se for o caso. Ao argumento: ora, para que tanto cuidado? Que mal pode haver se houver algum erro na interpretação? Eu respondo: pode haver muito dano, na exata medida em que os dados fornecidos na consulta de interpretação podem ser tidos pelo consulente como base suficiente para avaliações, opções e decisões importantes, até mesmo a de se matar. Detendo recursos que permitem inferir o que predominou na formação da mente retratada na carta astrológica natal, tenha sido de dentro por ser inato ou tenha vindo de fora por ter sido condicionado, por interpretação de simbólica específica, a astrologia arquetípica consegue detectar, com minuciosidade descritiva, as dinâmicas pessoais que derivaram daí, passíveis de transformação em variável medida e se for desejado. Bem diferente, porém, é conduzir ou apoiar o trabalho transformador que então seja feito. Devo dizer de modo inequívoco: para além de conhecimentos gerais sobre humanidades, para além de compaixão pelo próximo, para além de vocação pessoal para o labor, é essencial ter preparo teórico e metodológico para o delicado trabalho de acompanhar terapeuticamente alguém em suas tarefas de autoconhecimento para autoaprimoramento por ressignificação e catarse, o que ultrapassa, com folga, a interpretação narrativa astrológica e requer o preparo específico peculiar do psicólogo ou psicoterapeuta. Ressignificação, porque o mundo e a relação pessoal com ele são, antes de tudo, elaboração da mente por meio de imagens, entre as quais as associadas a pessoas e situações. A ressignificação, por decorrência, permite redesenhar a memória internalizada das relações havidas e redefinir a postura pessoal frente a elas. Catarse, porque as experiências vividas deixam resíduos inconscientes dos diferentes estados afetivo-emocionais experimentados,
instaurando a memorização de sentimentos que costumam estar na base de hábitos pessoais de comportamento e precisam ser revividos, se é que se almeja o descondicionamento. O fenômeno que Jung denominou sincronicidade é tão importante para entender a expressão da teia do mundo e também a base operacional da astrologia, que acreditei ser conveniente deixar um módulo inteiro para analisá-lo, já que, em geral, ele é mal compreendido. Os símbolos da astrologia também se referem a estes níveis, e, de certa forma, podemos dizer que as pulsões psíquicas associadas aos planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, atuam no consciente e nas faixas intermediárias entre consciente e inconsciente. Dá-se o mesmo com o primeiro planeta intermediário, Júpiter. Repare que no gráfico, a Lua está mais profundamente mergulhada no inconsciente, assim como Saturno. Lua, pelos intensos componentes emocionais de base que são indicados por este símbolo, ainda muito fortemente atrelados ao corpo, enquanto Saturno, por simbolizar a instância do superego, indica o que atua principalmente a partir do inconsciente. Já Urano, Netuno e Plutão, ou as pulsões que eles simbolizam, estão profundamente mergulhados no inconsciente e, mais ainda, no inconsciente psicoide. Por isso, a associação entre planetas pessoais e transpessoais, por aspectos, signos e casas astrológicas, costuma indicar dinâmicas psíquicas e de comportamento mais compulsivas, porque de origem muito mais inconsciente. Fim da aula 28. Obrigado por sua atenção.